E aí, gente, beleza? Vamos que vamos para a aula de hoje, que vai ser sobre as características do fascismo, né? Vamos entender aí quais são os elementos que identificam essa forma de pensamento político que aconteceu no começo do século XX, principalmente na Itália e Alemanha, através do nazismo e tal. Vamos lá. Então, vamos pensar a origem da palavra, né? É uma palavra de origem latina, né, que era falada pelos romanos, né, lá na Idade Antiga, tal. Os romanos falavam latim e dentre as palavras que eles utilizavam, existia uma palavra que era a palavra fácil. Mas não é fácil com L, né? Não é fácil de facilidade, é fácil. A palavra fácil em latim quer dizer feixe. Então, o termo fascismo vem do termo feixe. Mas como assim? O que tem a ver? Peraí, vamos entender o símbolo para a gente entender a palavra e a ideia do fascismo. Esse é um exemplo, né, de como que o símbolo do fascismo era representado, né? Pode ser representado de várias maneiras, mas sempre mais ou menos com essa lógica aqui, ó, de vários gravetos próximos, enrolados ou por um anel ou por uma faixa forte e um machado central, né? Então, o que significa esse símbolo? Simbolicamente, cada feixe desse é um indivíduo da sociedade, não é? Para que esses indivíduos eles não estão soltos, eles estão amarrados em torno de uma ideia central, não é? Que é o machado. Não é? Então, o machado ele é a representação de um Estado forte, totalitário. Totalitário é mais do que autoritário, né? E que, segundo esse princípio, eles acreditam que só assim é que a sociedade vai dar certo a partir de todos os contextos que eles estavam vivenciando lá no começo do século XX, né? Então, vocês viram que no começo do século XX teve crise de 29, Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim, guerras, né? Revolução Russa, a crise do liberalismo, né? Então, o começo do século XX ele é marcado por muitas crises, uma atrás da outra. E uma parcela da sociedade acreditava que para superar essas crises deveria se seguir esse modelo aqui de unidade do grupo, cercada em torno de uma ideia central e controlada pelo Estado. Ai do feixe que saísse fora desse esquema, o Machado cortaria. Se cada feixe é um indivíduo, ai do indivíduo que tentasse se manifestar de uma outra maneira. O Estado, o Machado cortaria. Né? Então é um símbolo para representar a ideia fascista do começo do século XX. E eles foram buscar essa inspiração da palavra e do símbolo lá na Roma Antiga. Porque isso aqui não é um símbolo inventado na época do fascismo, né? do começo do século XX. É um símbolo retirado lá dos romanos antigos. Tudo bem? Então essa é a origem da palavra, a explicação do símbolo. Vamos lá, então. Quais são as características que a gente vai ver aqui? Uma por uma, né? Totalitarismo, os exageros do nacionalismo, que a gente chama de xenofobia, os exageros do militarismo, os exageros do culto à força física e os exageros do culto ao líder, à liderança, a quem está no poder, né? E onde essas características aparecem? Na Itália, na Alemanha, principalmente, né? Na Itália fascista, na Alemanha nazista, na Espanha, em Portugal, na América. Então, vamos ver e entender o que é cada uma dessas características, para a gente entender o que é o fascismo, o que contempla a ideia fascista.
Tá. Primeira característica, totalitarismo, né? Então eu coloquei essa imagem aqui, ela não foi criada na época do fascismo, ela é posterior, mas ela representa essa ideia totalitária, né? Que impede as pessoas de enxergarem as coisas, elas estão presas, né? Elas não podem se manifestar, falar, e existe um controle aqui, ó, jornalístico, muitas vezes, de opiniões que estão prontas, né? E, enfim, é só uma imagem para fazer referência a essa lógica de que essa pessoa não pode opinar, né? Não é um regime democrático, né? Ela não pode ter uma manifestação da palavra de uma forma individual, não é? Mas vamos lá, totalitarismo. Gente, é importante entender o conceito da palavra, né? A terminologia da palavra totalitarismo. Isso tem a ver com autoridade. E aí, para a gente entender isso aí de uma vez por todas, a gente tem que imaginar níveis de autoridade, não é? Vamos separar aqui em 3 níveis. Existe o grau ou nível da autoridade, existe o grau do autoritarismo, isso é diferente de autoritarismo, existe o grau do totalitarismo, isso é diferente de autoritarismo e é diferente de autoridade. Tá. A autoridade, ela é importante e ela é necessária para conduzir o grupo, porque senão o grupo, por um problema ou por outro, acaba fugindo dos objetivos. É importante que alguém organize e coordene e que tenha autoridade para coordenar e para orientar um grupo para que coletivamente a gente atinja um determinado objetivo, né? Então, a autoridade ela é extremamente importante, inclusive na formação psicológica das pessoas, não é? Ótimo. Mas isso não é uma característica do fascismo, não é? Quando uma autoridade abusa do poder, a gente entra no nível do autoritarismo. O autoritarismo ainda não é uma característica do fascismo, não é? No autoritarismo é quando quem coordena o grupo abusa dos indivíduos, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. E no autoritarismo existe a possibilidade de o grupo se organizar e tentar resolver a situação dos abusos que estão acontecendo em torno desse comando, dessa coordenação, né? Dessa orientação que está servindo muito mais para um gozo psicológico de quem está no poder do que do grupo, né? Então, autoritarismo é uma faceta que pode se tornar fascista. A característica faceta fascista é quando a gente extrapola o autoritarismo e chega no nível do totalitarismo, não é? O totalitarismo, ele acontece em governos de direita, ele acontece em governos de esquerda no começo do século XX, não é? Não é uma exclusividade nem de um nem de outro. Não é? O Stalin era tão totalitário quanto o Hitler. Ele matava tanto quanto o Hitler. Não é? Então, isso são características totalitárias. É diferente de autoritarismo e é diferente de autoridade, que é uma coisa importante. Né? O totalitarismo, então, ele vai rejeitar toda e qualquer forma de manifestação individual. As pessoas elas não podem falar nada que vai contra a ideia do feixe, a ideia do machado. Não é? No totalitarismo existe um controle total do público, do coletivo, mas também do privado, dentro da sua casa. Né? Então, o que ouvir, o que consumir, o que ler, sobre o que discutir, o que você deve pensar, não é? Num nível progressista ou no nível conservador, no nível de esquerda ou de direita, nenhum tipo de liberdade. Os vizinhos, na época do fascismo,
se auto-vigiavam. Os familiares, na época do fascismo, se auto-vigiavam e muitas vezes se entregavam. Então é um controle total, né? Por isso o nome totalitarismo. Total, controle total sobre as manifestações dos indivíduos. Lembra do feixe? Cada indivíduo é um feixe. Saiu fora, é podado. E isso é muito mais do que autoridade. Isso é muito mais do que autoritarismo. Isso é totalitarismo, né? E quem é que manda no totalitarismo? A figura do líder. O líder falou, está falado. Não é? Então, é fortemente centralizado na figura de um líder. Essa é uma característica do fascismo. Se não tem essas características, a gente não pode sair dizendo por aí que é fascista ou não. A gente tem que entender o termo, as características do termo, para poder encaixar ela na reflexão e no entendimento sobre o assunto, né? Tá. Próxima característica. Xenofobia. Peraí. Vamos entender o que é xenofobia, o que é nacionalismo, não é? Deixa eu dar uma lida aqui primeiro. Então, nacionalismo exacerbado, exagerado, é igual xenofobia. Aqueles que são fora da nação são entendidos como alguém que é inferior, ou um grupo inferior, né? Que merece, segundo essa lógica fascista, desprezo ou até mesmo ser eliminado, através de um discurso de ódio. O uso de bandeiras, de hinos, e reforça a coesão do grupo, né? A junção do grupo. Aí eu coloquei imagenzinhas aqui que eu já comento, tá? Mas vamos na sequência aqui. Gente, atenção. Nacionalismo é uma variação do termo nação. Mas espera aí, o que é nação? Nação, eu sempre falo isso. Nação não é país, nação não é pátria, nação não é território. São termos diferentes entre si. Nação é um sentimento que você tem em relação a um grupo que você pertence. Então eu posso falar em nação corintiana? Posso. Eu posso falar em nação evangélica? Posso. Eu posso falar em nação bandista? Posso. Eu posso falar em nação roqueira? Posso. Nação do jazz? Posso. Nação do samba, sambista? Posso falar. Existem pequenas nações, né? Dentro de uma nação. Eu posso falar em nação brasileira? Posso. Posso falar em nação vietnamita, argentina, estadunidense, uruguaia? Sim. Nação é um sentimento que as pessoas têm em relação ao grupo que elas pertencem. Ótimo, muito legal ter esse sentimento. Por que é importante ter o sentimento de nação, seja ele qual for, em termos de música, de esporte, de lugar que se vive, de grupo que se frequenta? Porque ele te dá uma identidade cultural, né? Você pode dizer, eu sou corintiano, evangélico e gaúcho, ou eu sou ateu, carioca e gosto de reggae, não sei, estou dando exemplos, né? Isso te dá uma identidade cultural. O sentimento de nação te dá uma identidade cultural, de como vestir, de como falar, de quais os trejeitos que esses grupos usam, quais as cores que esses grupos usam, quais as músicas que esses grupos ouvem. Ótimo, maravilhoso ter esse sentimento dentro, né, do coração. Isso não é uma característica do fascismo. A característica do fascismo é o exagero desse sentimento. É quando uma nação não aceita de forma alguma a outra. E isso é xenofobia. A xenofobia é uma característica do fascismo. A aversão ao diferente. Então eu sou paulista, os cariocas têm que morrer. Ou eu sou carioca e eu odeio paulista. Eu sou corintiano, por isso que eu bato em palmeirense na rua. Ou vice-versa. Eu sou gay, então eu odeio os héteros. Ou vice-versa. É um discurso emotivo e muito intenso de ódio que sai da boca das pessoas no momento que elas vão defender o seu,
lado é um discurso de ódio, muito carregado emocionalmente. E isso é uma característica do fascismo, né? Quando se fala que existe o eu, o nosso, a nossa nação, existe o de fora. O de fora é inferior, não importa o que ele é, né? Ele é diferente, portanto, morte a ele, despreza ele, maltrata ele, porque ele é de fora. Ah, ele não é da capital, ele é do interior. Ou ele não é do interior, ele é da capital. Serve para qualquer grupo que extrapola e exagera. Isso é uma característica fascista. Quando existe esse discurso de ódio, não é? E não só de ódio, não é? Não só o discurso de raiva, de agressão física, de agressão verbal, mas o discurso de eliminação. Temos que acabar com o fulano porque ele é X, porque ele é Y. Isso é xenofobia, né? Então, o sentimento nacionalista com bom senso, que convive com outros diferentes, ele é ótimo, porque ele enriquece as culturas e faz com que as pessoas circulem dentro dos seus direitos e com respeito com o outro e sendo respeitados pelos outros. Mas isso não é uma característica fascista. Característica fascista é quando acontece o ódio, quando acontece o desprezo e o discurso de eliminar, de matar. Olha o que vai acontecer na Alemanha, não é? Olha os problemas que o fascismo traz, que esse tipo de discurso traz. A história já provou, já comprovou esse discurso, né? Isso tudo é reforçado com cores, com bandeiras, com símbolos, com brasões. Tudo isso muito bonito quando representa um grupo, representa uma identidade cultural. Não é? Ótimo, sem problemas ter um sentimento em relação a X, Y, Z, e ter bandeiras, ter hinos, ter cores, ter músicas que te remetem a uma ideia e que te conectem ao grupo. Não é? Muito bem, isso reforça a coesão do grupo. Né? O problema é quando você é preto, gosta da bandeira preta e não quer a rosa. Ou você gosta da bandeira azul e não gosta da amarela e queima a amarela. E etc, etc, etc. Né? Então, essas características elas podem aparecer na cultura em geral, na música, nos gostos de música, na política, no pensamento econômico, como conduzir economia, nos próprios países, né, no futebol, radicalismo, tal. Enfim, em qualquer situação em que você pense de uma maneira X ou Y, não é? Legal ter um sentimento nacionalista? Legal. Legal respeitar o outro que é diferente de você? Legal. Agora, quando começa a virar discurso de ódio e eliminação, aí a gente começa a ultrapassar a barreira do bom senso e flertar com essa lógica fascista extremamente perigosa que trouxe desastres para a humanidade, né? Pensando aqui no caso do Holocausto, a morte de milhares de judeus, só para ficar nesse exemplo, né? Tudo isso reforçado, então, por esses hinos e bandeiras. Quando é um exagero, é um problema, né? Se não, legal. Então, aí eu coloquei, ó, duas imagens, né, para representar aqui. Então, alguém com uma autoridade forte e grande e poderosa. A mão, ela é colocada desse tamanho grande para representar o poder, porque imagina o tamanho desse personagem, né? Tentando demonstrar sua força diante de grupos étnicos, nesse caso aqui, né, dessa imagem, que são diferentes, que são de fora, que são estrangeiros, que têm uma outra religião, uma outra crença, uma outra cor de pele, uma outra sexualidade, uma outra forma de pensar, de entender o mundo, enfim. Não é permitido. De uma forma radical, né? E aí aqui, ó, exemplos coloquei isso aqui para mostrar o exemplo das bandeiras e dos hinos, né? Eles faziam bandeiras gigantescas e a pessoa, o indivíduo, se sentia minúsculo diante dessa característica. A gente sabe que as cores, os sons, os símbolos, né? Os brasões, todos os símbolos de forma geral, eles têm um poder no inconsciente das pessoas e que move a emoção das pessoas.
Então isso tudo é construído assim, de uma maneira pensada, não é? Não está à toa o tamanhão dessa bandeira aqui diante do indivíduo que se sente diminuído, né? Por quê? Porque isso gera uma sensação psicológica desse indivíduo da grandiosidade que é o nazismo, né? Ou que é o fascismo, que é o nosso tema, né? Então isso espalhado ao longo das cidades, né? As pessoas reunidas em torno disso tudo, né? Portanto, despertando esse nacionalismo, mas um nacionalismo exagerado, um nacionalismo xenofóbico, que é a segunda característica, então, do fascismo. A primeira é o totalitarismo, que é o abuso do autoritarismo, né? E a segunda, essa xenofobia, sem freio, né? Tá. Terceira característica, militarismo. Gente, veja bem, os militares, eles existem desde sempre, eles têm uma função importante na sociedade, que é defender o grupo acima de tudo, não é? Que é defender o seu país, a sua pátria, defender o seu território, defender contra ataques, possíveis ataques, auxiliar nos momentos de crise social. Essa é uma função importante dos militares. Mas isso não é uma característica fascista. Uma característica fascista é o exagero disso, não é? Lembra que os exageros emocionais, eles costumam acontecer em momentos de crise. No começo do século XX, como eu disse no início do vídeo, Primeira Guerra, crise de 29, crise do liberalismo, gripe espanhola, um monte de gente morrendo, um monte de gente com fome, desesperada. Nesses momentos de desespero, a emoção bate mais forte. E, portanto, as pessoas elas vão querer impor de uma maneira mais rígida a solução, seja ela qual for, não é? E o papel do militarismo nessa época, no período entre guerras, o fascismo ele surge entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, bem no meio da crise, né? Então quer dizer que nesse período de guerras, o discurso militar vai ter essa característica mais efusiva, mais forte, mais firme, a ponto de, no fascismo, se acreditar que toda a sociedade civil tinha que estar preparada militarmente para a guerra. Não é? Então, uma coisa é a gente falar de um militarismo que tenta defender, proteger um grupo, uma nação, um território contra um possível ataque. A outra coisa é, lá no começo do século XX, o discurso de querer que toda a sociedade civil seja formada militarmente porque está em crise. Então você oferece a possibilidade de, desde criança, por exemplo, esse discurso, né, militar somado à xenofobia, ao discurso do ódio, ao totalitarismo. Né? Então são esses exageros que são características do fascismo. Né? Essa valorização da guerra, né? De vencer, então vencer uma prova é superioridade sobre o outro. Então o meu é o importante, o outro deve ser eliminado pela guerra, não é? Então passa por cima de características culturais de outros povos através da força bélica, não é? Isso é uma característica fascista, e não a defesa de um estado, a defesa de uma nação. A gente tem que tomar cuidado para não sair falando bobagem, né? Tá, e aí eu coloquei algumas imagens aí, desses militares, né? Então aqui é uma foto de frente para um palanque, para um palco, assim, em que o Hitler discursaria, né? E aqui a população demonstra, a população não, os militares, né? Demonstrando uma rígida disciplina de posicionamento para demonstrar a organização, né? Cada indivíduo desse muito pequeno diante dessa grandiosidade que é essa nação. Ó, tá vendo os símbolos da nação aqui, com os símbolos da bandeira, da suástica, né? Enfim, só para demonstrar essa característica da sociedade civil ter que estar preparada para a lógica militar, né? De uma forma exagerada, né? Mas que é entendível, talvez,
numa época de desespero por causa de uma série de crises, né? Aí aqui é a imagem inversa. Então aqui tá, ó, o Hitler discursando no palanque, né? E aí mostrando lá aquelas pessoas inicialmente. Então olha a grandiosidade, a quantidade de gente, de militares reunidos para demonstrar força para outras nações que iriam entrar em guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. E o público assistindo, militares, famílias, pessoas, enfim. Tá. Aí, ó, desde a infância, né, já sendo preparados mental e psicologicamente para isso. É porque existiam planos do Hitler militarmente dominar a Europa inteira. E a gente vai ver em breve na Segunda Guerra Mundial. Tá. Então, gente, ó, a gente falou de totalitarismo, xenofobia, os exageros do militarismo e agora o culto à força física. Né? Então, olha, vamos dar uma lida. Instinto de força, exibição do físico, né? E se impor fisicamente sobre o outro enquanto você está jogando lá o discurso de ódio, né? É tentar ganhar a ideia não pelo desenvolvimento da ideia, mas pela força, né? Demonstração de superioridade corporal, força superior à razão, a reflexão, né? Então, a reflexão, o pensamento, a conexão de ideias, a troca de ideias para acrescentar ou retirar ideias que inicialmente estavam na sua cabeça, pensar caminhos para solucionar isso e aquilo, isso é desestimulado. Né? Esse lado intelectual, reflexivo, voltado para os da razão, da intelectualidade, isso é entendido como um desperdício de tempo. Não dá. Até porque isso demanda um tempo muito grande para você entender conceitos, introjetar conceitos, perceber os prós e os contras de vários conceitos. Isso demanda um tempo. Em tempos de crise, não dá tempo para isso tudo. Então, talvez esse seja um dos motivos de essa intelectualidade, nesse contexto de começo do século XX, entender a intelectualidade como um desperdício, né? Então as pessoas queimavam livros em praça pública. Então o que era vangloriado era a força física, o discurso de ódio, ponto final. Eu estou certo porque eu estou certo. Cala a boca, ponto final. Não é? Não me venha com veja bem, existe isso, existe aquilo. Não temos tempo para isso. Cala a boca e ponto. Segue o que eu estou mandando. Não é? Então, é uma postura autoritária que se impõe fisicamente. Daí o culto à força física, à saúde física, em detrimento à reflexão. Isso é posto de lado. A leitura, o entendimento, o debate público, político, artístico, de ideias em torno de, de cultura de uma forma geral, música, literatura, política, economia, teatro, etc. Nada disso é bem visto dentro dessa característica do fascismo, né? Queimavam livros em praça pública. Eu até separei uma frase aqui do Joseph Goebbels, né, que é: quando ouço a palavra cultura, põe a mão no revólver. Então, é uma fala típica dessa lógica de ser contra a intelectualidade e a favor da força física. O Goebbels era um nazista que ficou responsável pela propaganda do nazismo na Alemanha. Né? Enfim, não vou detalhar ele porque não tem a ver com o tópico. E aí eu coloquei umas imagens, então, né, do pessoal fazendo a veneração com o gesto, né, que é o símbolo nazista. O nazismo é o fascismo na Alemanha, tá, gente? E aí queimando os livros aqui, uma montanha de livros aqui, uma outra foto, né, as pessoas reunidas e queimando coletivamente vários livros para identificar que os livros não servem para nada dentro da lógica do fascismo, né? Então não é para você pensar, não é para você refletir,
para você obedecer e ponto final, com aquelas características totalitárias e xenofóbicas, não é? Tá. Outra característica, culto ao líder. É obediência irrestrita, não se questiona absolutamente nada do que o líder diz. Sei lá, pensando o exemplo aqui do Mussolini, que dizia N absurdos e era entendido de uma forma infalível. Né? Não pode questionar, não pode, não é para refletir, lembra? É para obedecer de forma irrestrita, somos um feixe colados nesse fácil, nessa característica do fascismo, né? Então a propaganda, né, o rádio, as propagandas de cinema, os cartazes que eram feitos, eles eram feitos artisticamente pensados para deplorar um determinado lado e elevar o lado desse líder, né? E aí isso gerava essa obediência irrestrita, essa obediência sem reflexão nenhuma em torno dessa liderança. E essa liderança é entendida como intocável, como infalível. Né? Se essa liderança mandar matar 6 milhões, mataremos 6 milhões. Né? Qual o problema? Isso é o culto ao líder. E aí eu coloquei essa imagem aqui das pessoas, né, fazendo de novo o seu gesto, seu gestual em torno do discurso do líder, né? Tudo bem, gente? Então, assim, vamos lembrar aqui, então, que as características do fascismo são aquelas características exageradas do autoritarismo, são as características exageradas da xenofobia, características exageradas do militarismo, características exageradas do culto ao líder. Tudo bem? É isso então. Por enquanto é só. Até a próxima. Valeu!